Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de react, certo? Eu me chamo Anderson, pra você que ainda não me conhecia e cara, vamos estar reagindo aqui a um vídeo que é um pouquinho longo, né, um pouquinho só, mas vocês pediram aí pra me estar reagindo e eu trouxe pra vocês, espero que vocês curtam aí, beleza? Assistam até o final junto comigo pra gente conhecer aqui mais uma história nova sobre o universo aí da DC Comics, o universo dos quadrinhos aí, principalmente do Darkseid, beleza? Então se você curte esse tipo de react, você gosta aqui do canal, beleza? Deixa aquele like no final do vídeo, se você não for inscrito, você se inscreve e ativa o sininho, beleza? Sem mais meus queridos, não vou falar muito agora no começo, porque o vídeo é um pouco longo, né? A Guerra de Darkseid, história completa do canal Nerd All Stars, beleza? Lembrando que o link original sempre está na descrição, né? Todos os créditos aqui desse vídeo que nós vamos estar reagindo é realmente do Rino Felix. Foi ele que criou o vídeo, pesquisou para estar trazendo esse vídeo aqui pra gente. E cara, eu tô trazendo aqui apenas a minha reação, né? A minha expressão aqui pra vocês ao assistir e ao conhecer essa história em quadrinho, beleza? Sem mais, meus queridos, Guerra de Darkseid, vamos ver aí como é que isso aconteceu, beleza? 1, 2, 3 e play. Vamos embora, vamos ver aí o que causou essa guerra aí do Darkseid, velho. Lembrando que eu vou evitar tá falando galera, muito durante o vídeo, né? Eu vou tentar evitar. Pra não atrapalhar tanto assim e eu prestar bastante atenção. É uma história da DC, escrita por Geoff Johns e desenhada por muitos artistas, mas principalmente por Jason Fabok, no ano de 2015. Os Novos 52 foram iniciados em 2011 a partir do evento chamado Flashpoint. Os maiores heróis do mundo se juntaram e formaram a Liga da Justiça num momento onde Darkseid, o comandante de Apokolips, invadiu o planeta Terra. Alguns eventos mais tarde, o Sindicato do Crime da Terra 3 teve seu mundo destruído por uma criatura pior ainda, conhecida como Anti-Monitor. Dessa forma, tudo acabou se encontrando e sendo arquitetado por uma misteriosa Amazona para gerar um grande conflito entre essas duas figuras de imenso poder, o que criaria a guerra entre Deus e anti-Deus, a Guerra de Darkseid. Para entender melhor toda essa saga, eu recomendo que você saiba o que são os Novos 52 e conheça o arco Flashpoint. A história Liga da Justiça. Eu conheço bem por cima assim o que aconteceu no Flashpoint, além velho. de entender quem é Darkseid e o que é a equação antivida. Se você não leu alguma dessas HQs ou não sabe alguma dessas informações, eu já fiz vídeos sobre todas elas e vai ter todos os links aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E dá uma olhada lá na loja do Nerd All Stars, que também vai ter o link aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Mano, 30 e poucos minutos, aí vocês são loucos mandar isso pra eu. O passado do universo como um todo. Metron é um ser de conhecimento, um dos novos deuses do quarto mundo que recebe todo tipo de informação da sua cadeira Mobius. O quarto mundo é composto por Apokolips e Nova Gênesis, dois planetas opostos que sempre travaram guerras. Então, como tentativa de acalmar os conflitos, Metron aconselhou o Pai Celestial, o líder do paraíso Nova Gênesis, a trocar de filho com Darkseid, o líder do inferno Apokolips. Darkseid entregou seu filho Orion e Pai Celestial entregou seu filho Scott. Orion foi bem cuidado e bem tratado, mas Scott foi aprisionado e maltratado como um escravo. O conhecimento de Metron permite que ele se lembre das ameaças que já aconteceram a todo o multiverso, como foi o caso da primeira grande crise, da crise nas infinitas terras causada pelo Anti-Monitor. Além de todas as outras, como Zero Hora, Crise Infinita e a atual, o Flashpoint. Todos os eventos que reescreveram como o universo e o multiverso seriam. Atualmente, Metron sente um grande distúrbio, mas esse multiverso é novo demais para sofrer mais uma reestruturação, e então parte atrás do responsável pelo real causador dessa nova catástrofe. Uma que foi capaz de destruir a Terra 3,
o universo do Sindicato do Crime. Esse ser é o próprio Anti-Monitor, e aqui descobrimos que seu verdadeiro nome é Mobius, o dono da cadeira aonde Metron está sentado. Mas o Anti-Monitor é um ser que não pode evitar causar toda essa destruição e extinção dos universos. Isso é a sua maldição. E Metron, por mais que queira, não é capaz de ajudar. Mas o Anti-Monitor sabe de alguém que é, e sabe como acabar com tudo isso. O único capaz de acabar com seu sofrimento é Darkseid. A morte de Darkseid é a chave para tudo, e por isso o Anti-Monitor deseja uma guerra contra o tirano de Apokolips. E para isso, ele tem a ajuda de uma jovem ainda misteriosa. Em Apokolips, após muitos anos de sofrimento e de cárcere, Scott, o filho do Pai Celestial entregue a Darkseid, passou a desenvolver a habilidade de conseguir fugir de praticamente qualquer lugar. Por isso ficou conhecido como Scott Free, o Senhor Milagre. E atualmente, mesmo prometendo que nunca mais pisaria nesse lugar novamente, o Senhor Milagre volta a Apokolips. Depois da derrota de Darkseid graças aos heróis durante Liga da Justiça Origem, o tirano passou a planejar ataques ao planeta. E para descobrir algo sobre isso, o Senhor Milagre invade Apokolips com a sua caixa materna para investigar. E a partir dela, rouba informações que indicam uma futura invasão de Darkseid ao planeta em breve. Mas percebe um nome que se repete diversas vezes nos registros: Myrina Black. O Senhor Milagre é descoberto por Darkseid e é golpeado fortemente. Ele não tá nem de longe à altura do tirano, mas consegue se teletransportar graças à sua caixa materna. Alguns anos se passaram desde o surgimento da Liga da Justiça, da invasão de Darkseid e da mais recente batalha contra o Sindicato do Crime, que teve alguns integrantes mortos como Anel Energético e Rede, alguns presos como Ultraman e Superwoman, enquanto o Coruja continuava desaparecido. Atualmente, a Liga é chamada para investigar o assassinato de uma mulher chamada Myrina Black. Algo que parece banal, mas várias mulheres com esse nome estão sendo mortas ao redor do país. Por isso, esse fato poderia ser parte de algo muito maior. Atualmente, Jessica Cruz, que recebeu o anel do Anel Energético, foi integrada à Liga da Justiça, mas ela ainda é atormentada pela entidade Volton, que reside em seu anel, o que acaba preocupando os integrantes da equipe, como é o caso do Flash. Mas durante essa conversa, mãos começam a sair de dentro do corpo dele, e dali sai uma mulher, aquela mesma que ajudou o Anti-Monitor no começo da história. O Flash tem acesso à força de aceleração, que o permite viajar entre as realidades do multiverso. Por isso, ele é como um conduíte, um portal para outros universos. E por isso, a mulher misteriosa que estava na Terra 3 usou o herói para chegar até aquele local. De pele cinza e olhos vermelhos, a mulher ataca os membros da Liga, começando pelo Batman, que ela diz ser o mais perigoso. Todos entram em combate contra a mulher, mas acabam sendo derrotados. O Batman mais perigoso, Cyborg e Shazam caem, mas a Mulher Maravilha é a única que consegue fazer frente a ela, e com isso continua o combate. Mas a Mulher Misteriosa é muito mais poderosa. Lança raios pelos olhos que destroem os braceletes da Mulher Maravilha, algo que parecia ser praticamente impossível. Lanterna Verde e Jessica Cruz também são derrotados, mas Jessica é capturada pela mulher por sentir a maldade que existe dentro daquele anel. E desse jeito, a partir daquela maldade, cria um tipo de portal que usa para trazer ali o seu aliado, o Anti-Monitor. Um combate ainda maior se inicia. Ninguém ali é páreo para o seu imenso poder, e o Anti-Monitor é capaz de derrotar a todos eles. Mas antes do pior, Metron surge e diz que não pode permitir que isso aconteça. Dessa forma, com uma caixa materna, teletransporta todos os integrantes do campo de batalha para um local seguro, para a Pedra da Eternidade. E logo depois disso, a garota diz que ela e o Anti-Monitor devem continuar com o plano. Darkseid virá, e assim ele será morto.
Enquanto tudo isso Caraca, acontecia, eles querem mesmo matar o Superman e Darkseid. Lex, atualmente integrante da Liga depois dos acontecimentos de Vilania Eterna, estão em seu laboratório conversando quando de repente Lex é atacado com disparos vindos da sua própria irmã e com uma caixa materna em suas mãos dispara os dois, ordenada por Darkseid. E com isso, a dupla acaba parando em Apokolips. Enquanto isso, o Senhor Milagre, que tinha escapado de Apokolips, foi parar num local desconhecido na Terra, onde conhece uma mulher com um grifo, e o nome dela é Myrina Black. E é aqui onde a gente entende o que está acontecendo. Myrina Black quer matar Darkseid e planeja uma guerra contra ele para conquistar esse desejo. Myrina era uma amazona em Themyscira, a terra da Mulher Maravilha. Mas ali, há muitos anos atrás, no mesmo dia do nascimento de Diana, Myrina deu à luz a uma criança maligna nas Montanhas Proibidas. Depois do nascimento secreto de sua filha, Myrina foge com seu bebê e passa os anos seguintes no mundo dos homens, treinando-a para destruir o seu pai. O nome da garota é Cálice. Myrina sabe que em algum momento Darkseid iria destruir a Terra e por isso precisava matá-lo. Mas as Amazonas não a apoiavam, por isso decidiu armar esse plano. Se passou por aliada de Darkseid e teve sua filha, para que com o seu poder ela pudesse acabar com o tirano de Apokolips. Ou seja, Cálice é a filha de Darkseid. Foi por isso que Cálice foi atrás do Anti-Monitor, o único ser realmente capaz de matar Darkseid. E o Anti-Monitor aceitou, já que ele tem um desejo particular com isso também. Por mais que o Senhor Milagre queira matar Darkseid, ele não pode permitir uma guerra entre ele e o Anti-Monitor, as duas maiores criaturas do universo, porque dessa forma o planeta seria completamente devastado como consequência. Com isso, ele usa sua caixa mais uma vez para se teletransportar. Superman foi enviado a Apokolips com Lex Luthor, mas Darkseid tem planos maiores e ele próprio deseja matar a sua filha Myrina Black. Por isso, tinha enviado seus aliados Canto e Lashina para caçar todas as mulheres com esse nome. E esse foi o motivo para que ele tivesse invadido o planeta da primeira vez. Com Superman fora da Terra, então Darkseid agora parte para lá. Superman e Luthor começam a vagar por Apokolips na busca de alguma caixa materna para conseguir retornar para a Terra. Mas nessa busca, eles são atacados pelos escravos de Darkseid. O problema é que ali não tem luz do sol, e isso vai enfraquecendo o corpo do Superman, que vai perdendo seus poderes aos poucos. Enquanto isso tudo acontecia, Metron, que tinha levado os heróis à Pedra da Eternidade, um dos lugares mais escondidos e secretos do universo, começa a explicar sobre os atuais ocorridos. Mas Metron e o Lanterna Verde já tiveram encontros antes, e por ele ser misterioso e nunca chegar a revelar seus desejos, ele é visto como hostil. Dessa forma, a Mulher Maravilha prepara seu laço e questiona sobre a real história do Anti-Monitor. Mas essa história é secreta, e ele próprio não tem o conhecimento para isso, revelando que o real conhecimento dele vem da cadeira. Com isso, Mulher Maravilha laça Metron e o tira à força da cadeira. Mas ela começa a disparar energia. A cadeira não pode ficar muito tempo sem alguém sentado nela. Dessa forma, os heróis correm e o Batman, que era o mais próximo, se senta e absorve todo aquele poder. Batman recebeu todas as informações vindas da cadeira Mobius, lhe dando conhecimento quase infinito, tornando-o num deus. O novo deus do conhecimento. Batman testa as informações da cadeira e confirma quando pergunta quem foi o assassino da sua família, e ela acerta dizendo Joe Chill. Então o Homem-Morcego aproveita para perguntar qual é a real identidade do Coringa, mas a informação que a cadeira lhe dá não é revelada pelo herói. Desse jeito, ele acredita realmente nos seus poderes e pergunta quem é o Anti-Monitor, percebendo que essa informação de fato não existe por enquanto.
Nesse momento, o Sr. Mano, Milagre o Batman chega ao ficou encontro dos bichão, heróis velho. e conta os planos de Darkseid e do Anti-Monitor. Com isso, a Liga se une para tentar evitar a Grande Guerra. Mas Batman diz que é inútil tentar lutar contra o Anti-Monitor e que para ter uma chance, precisam descobrir sua real origem. Por isso, ele vai para o mundo de antimatéria. Batman parte para Qward acompanhado do Lanterna Verde. Todos os outros partem para o campo de batalha, mas é tarde e Cálice já tinha iniciado um ritual para convocar o seu pai naquele lugar, para finalmente enfrentar o antideus. E é isso que acontece. Darkseid surge de um lado com seu filho Kalibak e seus generais, além dos escravos e do exército de parademônios. E do outro lado, o Anti-Monitor com seu exército de seres criados de antimatéria. Dessa Caraca, forma, mano, vai causar uma a destruição grande guerra legal se aí, viu? inicia. Enquanto tudo isso acontecia, Superman e Lex continuam em Apokolips sendo atacados pelos inimigos e com o herói praticamente sem poderes. Desse jeito, Lex percebe que as fossas, aquelas lavas que emanam de Apokolips, contêm energia similar ao Sol amarelo, e isso poderia recuperar as habilidades do Superman. Desse jeito, Lex atira o herói para lá, mas ao absorver aquela energia, Superman volta diferente, extremamente poderoso, muito mais do que jamais esteve, se Oxi. tornando o novo deus do poder. Oxi. Mas além disso, Todo mundo volta virando deus alterado, agora. raivoso e violento. Superman derrota os inimigos sem menor dificuldade, mas também ataca Lex, deixando-o Eita. completamente ferido. E orgulhoso de si, Superman volta ao planeta Terra voando, abandonando Lex sozinho em Apokolips. Na Terra, Oxi. a guerra continua. Darkseid e Anti-Monitor são imensamente poderosos. Seus golpes criam tremores pelo planeta e tudo parecia perdido. Mas Anti-Monitor tem uma vantagem, o que faz com que Darkseid se desespere e use a sua maior arma. Ele tinha dominado o Corredor Negro, um dos aspectos da morte, e então o libera para vencer o Anti-Monitor. Mas vai A dar merda batalha isso. é épica e o Anti-Monitor deseja agora domar o Corredor Negro e para isso usa o Flash, manipulando seu corpo para fundi-lo ao Corredor, fazendo com que o Flash se torne o novo deus da morte. E desse jeito o usa para atacar Darkseid, fazendo com que o Corredor tire a sua vida. Assim, Anti-Monitor vence a guerra e mata Matou Darkseid. Durante essa guerra, Batman e Lanterna Verde viajaram para Qward no universo de antimatéria, guiados pela cadeira Mobius, tentando encontrar informações sobre a origem de Anti-Monitor e para entender por que ele quer matar Darkseid. E ali, em Qward, eles descobrem a verdade. Nesse mundo, Anti-Monitor construiu a sua cadeira, a cadeira de Mobius, o seu verdadeiro nome, e a usava para absorver todo o conhecimento. E foi no subterrâneo do planeta de antimatéria que Mobius encontrou e tocou a equação antivida. O problema é que ao tocá-la, ele foi amaldiçoado e por isso se transformou nesse ser monstruoso. E é por isso que Darkseid queria matá-lo, também para conseguir a equação para si. O A Darkseid morte é de doidinho Darkseid pra achar essa começou a equação, né, afetar velho? todo o universo. A morte de um dos novos deuses é algo que altera o fluxo da realidade e afetou vários heróis. Assim, em Apokolips, Lex Luthor é encontrado por alguns habitantes que acreditavam que ele seria o salvador do planeta, Oxi. dito em suas antigas profecias. Um homem de bom coração, buscador da verdade e da justiça, um filho de humildes fazendeiros, uma clara referência ao Superman. Mas Lex diz que sim, é ele o homem das profecias. Ele Eita, aceita Lex. participar de um ritual Aí e com é a Lex. morte de Darkseid, o poder Ômega volta para Apokolips e deve ser recebido por alguém que consiga dominá-lo, o tal Homem das Profecias. Então Lex recebe todo aquele poder, Rapaz. todo o poder do planeta Não, Inferno. se ele conseguir e desse sobreviver, jeito, digo que ele se torna o mais novo Darkseid, o deus de Apokolips.
A morte de Darkseid abalou também os toqueira antigos da- deuses, o que dão os poderes ao Shazam, e por isso seus poderes passaram a vir de outros, mas Shazam ganha poder para dominá-los e se torna o deus dos deuses. Enquanto Flash luta contra o Corredor Negro que se apossou do seu corpo, mas mesmo assim continua sendo o deus da morte. Superman é o novo deus do poder, mas está sendo corrompido e até mesmo tem o seu corpo consumido por causa disso. Ele volta raivoso para a Terra sem esse foi o controle de suas Flashpoint? ações, mas lutando contra si mesmo. Batman é o deus do conhecimento virando enquanto deus. ele estiver sentado na cadeira de Mobius e com esse poder enfrenta o assassino de seus pais, Joe Chill, além de se tornar um vigilante melhor e prender vários criminosos em Gotham de uma forma que nunca tinha conseguido antes. Mas o problema é que ficar na cadeira o vai consumindo também, e aos poucos ele vai ficar dependente desse poder até que esteja morto. E o Lanterna Verde une o poder de uma caixa materna com o seu anel do poder E agora? e se torna o deus da luz. Mas é o único que consegue rejeitar a dádiva e voltar a ser quem era anteriormente. Na Ah, Terra, Anti-Monitor e Cálice desaparecem depois da vitória. E o exército de Darkseid, liderado agora pelo seu filho Kalibak, ataca os heróis. Mas Barda, a esposa do Senhor Milagre, surge para ajudar. Barda já foi líder das tropas de Darkseid, mas depois de se casar com Scott Free, ela passou a ajudar a Terra e a Nova Gênesis em segredo. Os outros heróis, como Mulher Maravilha, Cyborg, Jessica Cruz, Steve Trevor e agora com o Senhor Milagre e Barda, derrotam as forças de Kalibak, que vão embora em busca do verdadeiro assassino de Darkseid. E com isso, os heróis começam a discutir sobre uma forma de acabar com o Anti-Monitor. Mas enquanto isso, o antideus se fechou num tipo de casulo e com a morte de Darkseid, ele conseguiu expelir de dentro de si a equação antivida, para que dessa forma ele seja libertado da maldição. E essa era a vontade do Anti-Monitor. A equação antivida foi o que transformou ele num ser de pura destruição, um assassino de universos, agindo por impulso e comandado pela antivida. Dessa forma, agora ele ressurge como Mobius. Com isso, a antivida é entregue a Cálice, que a domina e dessa forma se torna a própria deusa da antivida. O problema é que Mirina Black diz pra filha que já conseguiram o que queriam, já mataram mas ela quer Darkseid, mais, agora já tá mas domada Cálice já. quer continuar e diz que a morte é boa demais pro seu pai. Senhor Milagre e Mulher Maravilha conversam sobre como o Anti-Monitor destruiu a Terra 3, a terra do Sindicato do Crime, e por isso decidem libertar Superwoman e Ultraman, na esperança que eles saibam algo sobre como derrotá-lo. Mas Superman aparece, tomado pelo poder, E aí? e começa um combate contra a Mulher Maravilha, Caraca, que se velho. estende por toda a cidade. Então, os outros vão atrás do Sindicato do Crime na prisão Belle Reve. Mas ao se aproximar da Superwoman, Jessica Cruz perde o controle para Volton, a entidade maléfica do seu anel, trancando a verdadeira Jéssica Cara, dentro pegou o dele. anel dela E agora, quando Cyborg controlou-se. tenta ajudar, Volton também o tranca Poxa, e mas em tá seu buchuda. lugar baixa a inteligência do Red, um dos integrantes do sindicato. Desse jeito, Anel Energético, Red, Ultraman e Superwoman grávida se reúnem, enquanto o próprio Coruja surge invadindo a prisão também e diz para que a sua antiga equipe não mate o Senhor Milagre e a Barda, que se eles querem derrotar o Anti-Monitor, o Sindicato do Crime e a Liga da Justiça vão precisar se unir. E enquanto tudo isso acontecia, o Anti-Monitor ressurge do seu casulo transformado novamente na sua forma original, como Mobius. Agora, sem a equação antivida o comandando, ele pode ser livre para destruir tudo o que quiser, do jeito que quiser. Oxi, é assim, é? A ameaça a essa realidade é muito maior do que se imaginava. E parece que depois que ele Superman perdeu a conseguiu ser antivida, ficou controlado mais do forte. poder que o corrompe aos poucos, graças ao laço da verdade da Mulher Maravilha. E os heróis se juntam novamente para encontrar o Sindicato do Crime e propor um pacto, já que agora, com o inimigo em comum, eles deveriam se unir para derrotar o mal maior.
O sindicato aceita, já que querem vingança sobre o ser que destruiu o seu universo. Mas antes que os heróis conseguissem encontrar Mobius, é ele quem encontra os heróis. Principalmente o Batman, de quem deseja ter a sua cadeira de volta. Mobius, mesmo sem ser controlado pela antivida, deseja destruir as coisas do jeito que ele mesmo bem entender. E começa a emitir uma entropia que vai apagar esse universo da realidade. Ele não queria ser controlado como uma entidade sem sentimentos que faz coisas por fazer. Ele queria sentir o prazer de destruir tudo. Caraca, Ele não queria velho. ser um deus. Ele queria sentir a destruição através de suas próprias mãos mortais. Um gigantesco combate se inicia. Mobius e seu exército de antimatéria contra todos os heróis, além do sindicato do crime e também com agora o auxílio de toda a tropa de Lanternas Verdes. Mas Mobius é muito poderoso e vai matando um a um Caraca, dos mano, o maluco é integrantes da brabo tropa. mesmo. Mesmo sem a Mobius é antimatéria, tão superior a equação que de vida. mesmo sendo atacado por Superman e Ultraman juntos, suporta e os derrota. Sendo que nesse ataque acaba até mesmo matando o Ultraman, desintegrando-o com a entropia que usa para apagá-lo da realidade. Lex Luthor, o novo deus de Apocalipse, também surge para combatê-lo junto de um exército de parademônios. Superman tenta lutar e acaba usando todo o seu poder adquirido em Apocalipse, que acaba se esgotando, perdendo seu status de deus do poder. E no meio desse combate, a Superwoman começa a entrar em trabalho de parto e seu bebê Misericórdia. seria a real arma para destruir Mobius. Inclusive, a cadeira confirma esse fato. Por isso, Superwoman começa a dar à luz ao bebê, com extrema dor, como se o bebê a estivesse matando ao tentar nascer. Até que finalmente, o filho de Superwoman surge, um filho dela com umas asas. Enquanto o combate Com ocorria, umas asas. Cálice teve um novo plano e sequestrou Steve Trevor. Ela o aprisiona e usa a equação antivida para transformá-lo num ser de poder maligno. Cálice acreditava que depois de se transformar em Mobius, o Anti-Monitor deixaria essa realidade em paz, Mas não deixou. mas se enganou e agora quer matá-lo também. Uma profecia acho que amazona alguém que dizia pode que o matar primeiro o- homem a andar em Esse bicho Themyscira aí é ela seria mesmo, quem hein? salvaria o mundo ou o destruiria. E o primeiro homem que chegou nesse lugar foi Steve Trevor, quando conheceu a Mulher Maravilha pela primeira vez. E com isso, Cálice retorna ao campo de batalha, e usando todo o poder que implantou em Steve Trevor, com todo o poder da equação antivida, ela atinge e mata o Anti-Monitor com um único golpe. Mobius morreu, Ela tem o poder mas em seu pra lugar, isso. Cálice se tornou uma ameaça ainda maior. Steve tenta evitar, mas é controlado pela antivida e ataca os heróis. Superwoman então, com seu filho recém-nascido em mãos, o levanta e grita Mazaz. A criança tem a mesma habilidade que seu pai tinha e absorve os poderes de outros seres, mas dessa vez sem nem precisar matá-los. Com isso, o bebê absorve o poder que tinha sobrado em Superman e também absorve a força ômega dentro de Lex Luthor, Opa! o poder que o torna em Darkseid. Sendo assim, em mais uma reviravolta, Cálice usa seus raios ômega e mata a Superwoman para se apossar daquela criança. Não. Myrina Black se espanta pelas atitudes da filha, que diz que só vai usá-lo como a mãe a usou para seus próprios planos. Cálice usa o bebê para separar o Corredor Negro do Flash, que o persegue para matá-lo. O Corredor é um tipo de personificação da morte e ele precisa matar alguém nesse momento. Mas Jessica Cruz, que estava presa dentro do anel energético, consegue ver tudo o que acontece ali fora. E também perdido ali no anel, ela encontra o Cyborg, que tinha sido absorvido para dar lugar ao Reed. Mano, que Desse doidiça, jeito, velho. Que da Jéssica hora. decide ajudar e quer trocar a sua própria alma pela do Flash. Assim, com uma ajuda do Cyborg e com 5 segundos para ter controle do seu próprio corpo, ela se joga na frente do Flash para ser atingida pelo Corredor Negro, que a mata. E desse jeito, ele se acalma e deixa os heróis. A morte de Jessica atinge os heróis, enquanto Cálice diz que é hora de todos os deuses morrerem.
Mas os heróis se reagrupam e com força para vingar a morte de Jessica, Superman diz que eles não são deuses, são heróis. Uma nova grande guerra se inicia e Cálice, Sangue em nos posse olhos do agora, bebê mano. que agora tem os poderes de Apocalipse e da Força Ômega, além da habilidade de sugar a força de seus inimigos, usa a criança mais uma vez e retoma a equação antivida de Steve Trevor. E desse jeito, o bebê acaba se transformando no próprio e novo Darkseid. Um pesadelo, um ser mais poderoso que o antigo tirano de Apocalipse, mas dessa vez seguindo as ordens de Cálice. Os heróis lutam, enquanto Batman tenta ir até os limites da poltrona para descobrir uma forma de vencer essa batalha, mas a cadeira começa a consumi-lo e logo sua mente será totalmente tomada. Outro cara tem que sentar Batman lá, não velho. tem mais força de vontade para conseguir nem levantar e deixar a cadeira. Desse jeito, o Lanterna Verde percebe e usa seu próprio anel, colocando-o no dedo do Batman para que com isso consiga a força de vontade. E desse jeito, finalmente se separa e abandona a cadeira de Mobius. Mas desse jeito, o Coruja aproveita para assumir e se sentar na cadeira. Com isso, leva a essência do Rede, liberando o Cyborg, e desaparecem dali. Barda surge com as fúrias de Apocalipse para fazer parte do combate e derrotar Cálice, mas ninguém é páreo para ela e o Ela novo dá um Darkseid terror. muito mais poderoso que o antigo. Todo esse combate desaponta Myrina Black. A mãe de Cálice diz à Mulher Maravilha que o poder corrompeu a sua filha. Desde pequena ela era levada pela vontade de matar e de destruir, provavelmente vindo do sangue do seu pai. Sua intenção era matar Darkseid porque era um mal para o universo, mas isso saiu completamente do controle e agora sua filha deveria ser parada. Assim, Mulher Maravilha envolve Cálice com seu laço da verdade, enquanto Myrina abraça sua filha, dizendo que ela não o precisa amor fazer vai- tudo vai- isso, elas só vai queriam vencer ter ela. paz. Mas Cálice diz que não tem mais volta. Ela é só escuridão e reconhece que é consumida pelo poder e pela necessidade de matar. Ah, quando a pessoa Dessa reconhece forma, assim já era, sua né? mãe se oferece para que Cálice a mate. E assim se acalme e acabe com essa loucura de uma vez. Então Cálice, consumida pela fúria e poder, Matou. abre seus olhos e com seus raios ômega atravessam o corpo de sua mãe, que estava localizada exatamente na direção de Darkseid, que também é atingido. E dessa forma, uma grande explosão acontece, acabando com tudo de uma vez por todas. Menos ela, Cálice né? e Darkseid já não estão mais ali, acabando com a guerra. Steve Trevor Pausa aqui rapidão, rapaziada. Como é? A Cálice que acabou jogando o raio na direção do Darkseid. Não entendi o porquê que ela não tava ali mais também. Mas vamos embora. continua vivo, mas Jessica Cruz está caída morta. Quando de repente seu anel energético começa a se desfazer e no seu lugar surge um anel de poder. Dessa forma, o anel escolhe Jessica Cruz como sua portadora, transformando-a na nova Lanterna Verde. Revelando que quando o Corredor Negro a tocou, não matou Jessica, e sim Volton, a entidade que dominava seu corpo. Então agora, Caraca, Jessica velho. tá de fato Foi livre liberta. do mal e pronta para fazer parte da tropa dos Amém. Lanternas Verdes. Barda precisa deixar o Senhor Milagre depois do combate, já que ela fez um pacto para levar as fúrias até ali, e assim ela precisaria voltar a Apocalipse, abandonando seu marido. Myrina Black, quase morrendo, ainda consegue dizer algumas palavras à Mulher Maravilha e faz uma revelação. Steve Trevor não foi o primeiro homem a pisar em Themyscira. Um outro homem surgiu antes, um garoto, um bebê que nasceu do mesmo ventre que a Mulher Maravilha, o seu irmão gêmeo perdido. Alguns dias depois, com Caraca. tudo mais tranquilo, Batman, agora na Batcaverna, pesquisa por uma das informações que a cadeira Mobius lhe deu, a identidade do Coringa. Ela não lhe disse exatamente quem ele era, mas disse algo muito pior, que existiam 3 deles.
Superman, com tudo que sofreu em sua vida, com o tempo que ficou exposto à Kryptonita em seu cérebro durante a Guerra da Trindade, e além do poder de Apokolips corroer o seu corpo, não tinha mais muito tempo de vida, e cada vez mais ele ia se deteriorando. E infelizmente, em pouco tempo, ele estaria morto, como foi visto na HQ Fim dos Dias. Mas para honrá-lo, Essa HQ Lex eu não Luthor vi, foi não para conheço. Apokolips, aonde o povo de lá o via como um salvador e lhe deram um símbolo de um S em seu peito. Sendo assim, agora com Superman morto, Lex se auto-intitula o novo Superman. E além disso, sendo o novo comandante do povo de acredito. Apokolips, ele ordena que as caixas maternas não mais emitam o som de ping, e sim o som de Lex. Depois de todos os acontecimentos, Cálice se escondeu junto com o bebê Darkseid, que voltou a ser um recém-nascido, mas ainda com os poderes de seu pai. Então a partir de agora, ela vai cuidar e criar o bebê, para que se torne mais uma vez o seu próprio pai, mas dessa vez com uma segunda oportunidade para eles dois. E no final, vemos o Coruja sentado na cadeira de Então no Mobius no final não deu espaço, nada frente a certo. Metron, onde percebem que tem mais alguém ali, e assim, ambos são desintegrados por um ser ainda misterioso e extremamente poderoso. Todas essas pontas soltas, essas Oxi. perguntas sem respostas, são deixadas propositalmente no final da saga, porque a partir daqui começa uma nova fase. Aqui se inicia o renascimento da DC. E ao longo do tempo, talvez dos próximos anos, é quando as respostas começarão a surgir. E é desse jeito que termina a história. A Guerra de Darkseid Caraca, é o mano, que último da hora, grande evento velho. dos Novos 52, uma saga que foi construída durante esses 5 anos desde a origem da Liga da Justiça, e tudo foi bem amarrado com esse final. Muitas consequências a partir daqui, muitos personagens sofrem mudanças, mas até mesmo o universo como um todo é levemente reestruturado. Por isso, a partir daqui se inicia o renascimento, que inclusive já teve vídeo aqui no canal e vai ter o link aqui na descrição. A Liga da Justiça dos Novos 52 começou meio perdida, dando trancos, mas Jeff Jones soube amarrar tudo muito bem para trazer a saga final de forma muito competente. É uma das, se não a melhor mega saga dos Novos 52, pelo menos na minha opinião. A HQ tem uma narrativa Da hora. fluida, quase cinematográfica, e uma arte espetacular, mesmo com uma variação de artistas. Muitas referências foram feitas a crises anteriores na DC, mas se você não leu ou não conhece essas histórias, não vai te deixar tão perdido assim, porque um pouco disso é bem contextualizado aqui no começo dessa HQ. Com um clima de crise trazida em toda a história e um sentimento de preocupação constante, a Guerra de Darkseid se trata de humanos, de heróis e de deuses. A substituição dos velhos por novos deuses. A substituição da velha pela nova e renascida DC Comics. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Mano, esse daí foi o vídeo, certo? Espero que vocês tenham se entretido, né, junto comigo. Espero que vocês tenham aprendido aqui um pouco comigo aqui sobre essa história, velho. Aí, a Guerra de Darkseid, história completa do canal Nerd All Stars do Rino Félix, certo? O link original tá na descrição. E, cara, realmente, pelo que eu entendi agora, né, pela explicação dele, essa foi aqui meio que o renascimento realmente da nova DC Comics, né? Então, esses acontecimentos que aconteceram aqui nessa guerra, nessa batalha entre Darkseid, entre o Anti-Monitor, depois o Darkseid morreu, todas essas paradas aí, os novos deuses, né? O Batman se apossando da cadeira, o Superman sendo o novo deus do poder, essas paradas todinha acontecendo para que a DC Comics, né, tivesse um recomeço realmente, e a partir daí, a partir desses acontecimentos, surgisse, né, uma nova cronologia, talvez, pelo que eu entendi foi isso, tá ligado? Então realmente não foram poucos acontecimentos que aconteceram aqui, foram muitas coisas realmente que acabou acontecendo, né?
A Cálice, que simplesmente queria matar o pai no começo, matou, mas acabou ficando sedenta pelo poder, conseguiu ali, né, a força da antivida, aquela parada toda, e acabou se tornando uma das mais perigosas. O bebezinho, que era filho da outra lá, acabou adquirindo o poder novo Darkseid. Cara, tá uma bagunça muito grande, mas realmente, pelo que eu entendi, isso daí serviu para ser o novo começo, né, o recomeço da DC Comics aí, a partir desses novos acontecimentos. E cara, muito da hora realmente, né, tudo bem que muitas das coisas que foram citadas aqui, possivelmente eu não peguei, não entendi, porque eu não acompanho as histórias anteriores, e realmente eu sou noob nesse assunto, velho. Eu assisto porque eu gosto de aprender sobre essas histórias, porque eu gosto de aprender sobre essas histórias e eu acho muito da hora, beleza? Mas como eu não leio as histórias em quadrinhos e tal, eu fico mais nos bastidores assim, vendo os vídeos aqui e outros vídeos ali, e é por isso que eu não sei de muita coisa, beleza? Mas esse daí foi o vídeo, meus queridos, espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixei a luz assim um pouco apagada aqui atrás para ficar num clima bacana pra gente. Mas é isso, deixem aquele like, se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e surgiram aí outras histórias que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Pode ser histórias grandes desse tipo aí, velho, que breve eu trago pra vocês, beleza? Valeu e fui! Joga no gol, Timbu dançou, cheio de manga que eu. É tanto olho que o bonde roubou, é tanto base que me congelou. O Ratropela já avisou, tipo Tobiri e o Tira dançou. Já requebrou, bailou no tango, novo Hokage, elas pedem dano. Tanta com noite que já me abraçou.